Essa tarde, meus irmãos, eu venho saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida, meu irmão. A palavra de hoje que se encontra em Atos 3, em nome do Senhor Jesus. A cura de um aleijado. E Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe acontecera. Amados irmãos, nós já ouvimos essa palavra diversas vezes, de várias formas. Mas a palavra do Senhor renova-se cada dia na nossa vida. É maravilhoso esse texto, onde fala da cura de um aleijado. Onde fala que esse aleijado, ele vinha com essa enfermidade sobre si há muitos anos. A Bíblia fala que esse homem já tinha mais de 40 anos. Todos os dias traziam a porta do templo. A porta que aquele homem se assentava chamava Formosa, a qual ali naquele tempo não tinha somente aquela porta, tinham 12 portas. Mas aquele homem estava naquela tarde sentado nessa porta formosa do templo. Imagina, um homem há mais de 40 anos, passando por uma enfermidade ali, aleijado, que esperava todos os dias alguém que o levasse até aquela porta para pedir alguma coisa para si. Mas naquele dia, meu irmão, que ele foi ali trago e colocados naquela porta, eu creio que em nome do Senhor Jesus, aquele homem esperava receber o que ele recebia de todos os dias, esmolas. Porque ele estava a pedir. E não era só um dia, 2, 3. Imagina a humilhação que aquele homem passava. Porque alguém teria que levar até ali, e quando chegasse até aquele lugar, ele teria que pedir. Qualquer coisa que fosse lhe dado, eu serviria. Mas aquela tarde, ele não sabia que Deus ia mudar totalmente a sua vida. Talvez você venha para a igreja,
esperando algo, e tantas vezes pedindo ao Senhor, e acaba se desanimando, porque aquilo que você pediu, a porta que você pediu não se abriu, o serviço que você pediu ainda você não conseguiu. Talvez você venha pedindo por uma cura de uma enfermidade. Há quanto tempo? Mas aquele homem estava já há mais de 40 anos. Imagina quantas vezes aquele homem se assentou naquela porta. Quantas vezes ele teve que ser carregado, esperando que alguém o levasse, porque falavam que traziam ele. E todas as vezes que ele ganhasse a esmola, ele voltava, e no outro dia ele também estava ali assentado naquela porta, na mesma situação. Meu irmão, há quantos que estão dentro do templo de Deus estão recebendo esmolas, estão recebendo aquilo que o mundo lá fora está dando para ele e ele está colocando em si. E quantas vezes a gente já acostumamos sentar no banco da igreja e vimos todos os dias, estamos na presença de Deus, e quantas vezes não sentimos nada, não vemos nada. Muitas vezes você vem falando, eu já não sinto mais aquela vontade, aquele desejo de estar presente, de estar na casa, por simples coisas da vida que às vezes te aflige, você desanima. Mas aquele homem não, aquele homem estava todos os dias ali, apesar da sua enfermidade. Ele não estava em outro canto, ele estava ali, porque as condições do seu estado que ele estava já não era para ele, talvez as esperanças talvez já não existiam mais de uma nova história, porque é muito tempo naquela mesma situação. Mas naquele dia, Pedro e João juntos, subindo para o templo, eles iam juntos. Era a hora da oração, que todos se reuniam para orar, para levar seus sacrifícios, para adorar a Deus. Mas todos os dias, como sempre, colocavam ele. Mas naquele dia, meu irmão, Pedro, talvez ele mesmo tivesse dado muitas esmolas para algum daqueles homens, ou até mesmo para aquele homem. Talvez Pedro e João tivessem passado por ele várias vezes e teriam ajudado ele. Mas aquilo que os homens o deram, aquilo que eles recebiam, não era o suficiente. Porque se fosse o suficiente, ele não voltaria no outro dia e no outro após assim para receber mais. Mas naquele dia Deus tinha algo que era para a vida dele eterna. Muito mais do que ele poderia esperar. Aquilo fala que João, Pedro, entrando. Quando aquele homem via que Pedro e João iam entrando, ele pediu a esmola. Como ele fazia sempre. Mas naquele dia Pedro teve uma atitude diferente. Pedro
fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro fez um pedido. Pedro queria lhe chamar a atenção, talvez daquele homem: olha para mim. Jesus hoje quer te chamar. Jesus está te chamando. Olha para mim. Há quanto tempo você está nessa situação? Há quanto tempo você está nessa situação de dependência de alguém? Está preso, oprimido nessa situação, passando por essa humilhação todos os dias? Olha para mim. Eu estou aqui. Eu estou com você. Mas mas preciso você me enxergar. Porque aquilo que os homens podem te dar, o ouro, a prata, o dinheiro, isso se acaba, se corrompem a nossa alma. Isso tudo passa. Mas aquilo que Jesus ministrou no coração daquele homem, aquilo que Pedro ministrou na vida daquele homem, ninguém poderia tirar dele. Pedro falou: eu não tenho prata. Hoje eu não tenho prata para te dar. E eu também não tenho ouro hoje para te dar. Talvez você quer umas vestes, eu também não tenho. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para te dar. Não tenho prata, eu não tenho ouro. Imagina aquele homem pensando: mas o que eu tenho, te dou. Pedro fala bem certo: o que eu tenho hoje, o que eu trago, eu te dou. O que eu posso hoje te dar. Aquele homem, eu imagino que ele deve estar imaginando, pensando consigo mesmo: o que Pedro pode me dar? Pois ele não traz nada nas suas mãos, se não é o que ele vai me dar de todos os dias que eu recebo, de todos os dias que eu estou sentado aqui. O que esse homem pode me dar se ele não traz nada em suas mãos? O que ele tem? Pedro fala: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro ali falou em nome de Jesus. Não era no nome dele. Não era ele que estava dando a esmola. Não era ele que estava dando o ouro. Não era ele que estava dando a prata. Não era ele que estava dando um pedaço de pão. Era em nome de Jesus. Pedro ali estava ministrando em nome de Jesus. Não sou eu. Levanta e anda. Porque esse nome tem poder, irmão. O nome de Jesus, ele tem poder. Mas é para aqueles que crerem. O nome de Jesus, meu irmão. Levante-se dessa situação onde você se encontra hoje. Em nome de Jesus, meu irmão. Anda com fé, anda com Jesus. Não largue ele, abrace com ele. Fala: Espírito Santo de Deus, fica comigo, habita em mim, habita no meu ser, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Porque esse nome tem grande poder. Levanta-se. Faça algo para Deus, faça algo para a obra, faça algo para si mesmo. Talvez você fale: eu estou caído. Estou no chão. Eu estou como aquele coxo aleijado. Muito tempo nessa situação, parada, sem movimentar, só vendo as coisas acontecendo na minha frente e me lamentando. Irmão, está na hora de se levantar, tomar atitude, tomar posição de crente, servo de Deus. Está na hora de caminhar com Jesus. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de tomar vergonha nessa cara e parar, meu irmão, de se lamentar, de parar de se tornar vítima, de parar de colocar a culpa, os erros que eu não consigo, é por causa disso, por causa daquilo, meu marido, é por causa do meu serviço, é por causa do horário. Irmãos, em nome de Jesus, Deus é contigo. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não coloca as coisas de Deus quando você tiver um tempo. Tem gente que troca
Primeiro eu vou fazer as minhas coisas. Primeiro eu vou cuidar das minhas coisas. Depois eu cuido das coisas de Deus. Depois eu vou para a casa de Deus. Se me dá um tempo sobrar, se eu não estiver tão cansado, eu participo. Não, irmãos, não é assim. Não é se eu. É primeiro a Deus. Primeiro buscai o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. É importante nós sabermos disso. Aquele homem, imediatamente, quando aquela palavra foi ministrada através de Pedro na vida daquele homem, era para aquele homem ter se levantado, era para aquele homem ter se firmado imediatamente, mas a Bíblia fala que não foi assim. Ele não se levantou por si próprio, pelas suas próprias forças. Talvez você esteja assim, tão cansado, tão desanimado, e pensa que não vai ter mais forças, mas toda vez que eu tento, eu sempre me torno nessa situação, eu me desanimo e continuo, volto tudo no mesmo começo, mas hoje faço a diferença. Foi preciso que Pedro tomasse aquele homem pela mão direita e levantasse ele, para que ele se firmasse todos os seus tornozelos, os seus pés. Meu irmão, se hoje você já não tem ânimo, não tem ninguém para te ajudar a caminhar contigo do lado, eu falo isso na matéria humana, física, mas eu te apresento Jesus. Esse pode te ajudar a te levantar e tirar dessa situação onde você está nessa tarde, onde você esteve todos esses dias, todos esses anos também, como é que é? Eu te apresento Jesus. Em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Não aceite uma vida de dependência dos outros. Às vezes Deus tira algumas coisas das nossas vidas, do nosso caminho, para que nós possamos aprender a caminhar, para que nós possamos aprender a tirar força onde nós pensamos que não temos mais forças, para que nós possamos crescer materialmente, mas também espiritualmente, para que nós não ficamos tão dependentes. Tem pessoas que se tornam tão dependentes de outras pessoas que esquecem de si própria, esquece de viver, que esquece que o chamado na sua vida, você não vai poder subir para o céu carregando outra pessoa, puxando pelas mãos outra pessoa. Vai ser cada um pelas suas próprias ações e feitos. Não vai ter como você levar sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo. Também não vai ter como o presbítero, o missionário, o pastor te pegar pela mão e te levar com ele naquele grande dia. Não, vai ser cada um por suas próprias ações. Vão ser julgados. Cada um com seus próprios atos que fez para o Senhor. O Senhor irá te perguntar: onde estão os teus feitos? O que você fez? Muitas pessoas estão firmadas no esposo ou na esposa. Se sai da igreja, eu também saio. Se separam, já estou separado, já não tenho mais força para caminhar sozinho, porque agora o meu companheiro, minha companheira, a minha colega, a minha amiga caiu, está fora da presença de Deus, então eu não tenho mais força. Porque se tornaram tão dependentes, acostumados a caminhar junto, a orar junto, a ir para a igreja junto, que quando se ficam sozinhos, quando acontece alguma coisa, e se encontram sozinhos, não conseguem se firmar, ficam perdidos, ou acabam caindo também, saindo fora da presença de Deus, porque não aprenderam a caminhar com suas próprias pernas. É preciso, Deus te chama hoje para caminhar com Ele, para que você não seja empurrado, que você não seja arrastado, trazido, impulsionado por outras pessoas. Queira hoje você estar na presença, porque você sente o prazer, o desejo no seu coração de adorar a Ele.
por si próprio. Levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem, depois que Pedro toma uma atitude diferente de todos os dias e ajudar ele a se levantar, todos os seus ossos, falos e tornozelos se firmaram, porque aquela unção que Pedro agora estava sobre ele, a qual ele declarou quem era em nome de Jesus, que ia ser feito aquele fato, aquele milagre, é por nome de Jesus, que não era ele. Aquele homem conseguiu se firmar suas pernas. Ele entrou para dentro do templo louvando. Ele entrou para dentro do templo andando. Ele entrou para dentro do templo, meu irmão, saltando, dando pulos, meus irmãos, e louvando a Deus, a qual aquele povo que estavam ali ficaram pasmos e assombrados, porque eles sabiam, eles conheciam aquele homem, toda a cidade conhecia aquele homem, pelo fato de ele estar ali todos os dias naquela porta, sentado, pedindo esmola. Como aquele homem coxo, talvez ele nem se movimentava, talvez ele não aguentava nem se arrastar. Não sabemos, mas sabemos que desde o ventre da mãe dele, ele já se encontrava daquela forma, daquele jeito. Era uma coisa que era de nascença. E antigamente as pessoas falavam que essas pessoas que tinham algum tipo de problema, deficiência, de enfermidades, alguma coisa, eles acreditavam que seriam pelo pecado dos seus pais, pelas suas gerações. A gente não sabe. Eles acreditavam que era isso, que era ali como a mão de Deus, sobre que os antepassados que tinham pecado contra o Senhor. Mas não sabemos. O que nós sabemos, meus irmãos, é que aquele homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, naquele dia, ele entrou para dentro do templo. Ele já não estava mais sentado à porta do templo. Agora estava dentro do templo, louvando a Deus, glorificando a Deus e dando saltos. Saltos por quê, irmãos? Eu creio que ele estava dando saltos de alegria. Porque ali não era somente uma cura física, era uma cura também espiritual para a sua vida, meu irmão. Era uma cura ali, meu irmão, que agora naquele momento não representava só andar fisicamente. Era uma cura de dentro para fora, porque agora ele teria a oportunidade de conviver com as outras pessoas livremente. Ele poderia agora ter livre acesso de ir, voltar, andar por todos os lugares com as suas próprias pernas, sem necessitar de ninguém, meu irmão. Aquela humilhação, naquela situação que ele vivia, naquela tarde estava se acabando, estava caindo por terra, porque agora estava se tornando livre para andar. Ele não teria mais que passar pelaquela humilhação novamente. Outro dia, não precisaria que outra pessoa colocaria ele naquele lugar. Meu irmão, ele poderia agora ter sonhos. Ele poderia agora ter família. Talvez aquele homem nem tivesse. Porque fala que a palavra do Senhor, que todos aqueles cegos, aleijados, coxos, mancos, que tinham fluxo de sangue, não sabemos, meu irmão. Meu irmão, aquelas pessoas, meu irmão, eram excluídas, era retirada da sociedade. Fala-se a Bíblia que quando chegava a tarde, meus irmãos, toda vez essas pessoas com essas deficiências, falava que na final da tarde elas eram obrigadas a sair da cidade. Antes que o portão fechasse, elas tinham que se retirar e ir para o Vale dos Rejeitados.
Só o nome já é um nome triste de se ouvir. Imagine-se, todos os dias você ter que se retirar onde você estava, da sua cidade, no meio da sociedade, para ir para um vale dos rejeitados, o vale dos esquecidos, o vale dos separados, o vale daquelas pessoas que não poderiam viver entre a sociedade como os outros, que eram separados, que eram vistos, olhados pelos seres humanos diferentes. Aquele homem, meu irmão, naquela tarde, quando os portões se fechassem, ele não precisaria mais sair dali. Ele poderia agora ficar ali dentro da cidade como qualquer outro, porque ele estava curado. E a cura foi no templo, foi na porta formosa do templo. Jesus quer te curar, mas quer te curar aqui no templo. Venha para o templo do Senhor, venha para a presença do Senhor, venha ficar com Jesus. Talvez essa sua dor seja tão grande que você tem falado: eu não quero estar na casa do Senhor. Mas é aqui que Deus tem uma palavra para você. É aqui no templo que Deus vai falar com você. É aqui no templo que Deus vai te dar a cura que você vem pedindo, meu irmão. É aqui no templo que você pode entregar-se para Deus e falar com o Senhor as suas necessidades, os seus medos. Meus irmãos, quem curou aquele homem foi Cristo. Nós sabemos que foi em nome de Jesus, por meio da fé. Pedro tomou uma atitude diferente. Como todas as outras vezes, ele entrava e via aquele homem ali. Em nome de Jesus, meu irmão. Hoje, Deus quer que você tome atitude, posicionamento daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem falado. Tenha atitude de servo de Deus, de homem de Deus. Não aceite qualquer coisa na sua vida, entrar na sua vida. Não aceite participar de qualquer coisa. Não aceite estar somente mais uma vez na porta da igreja, mais uma vez num culto. Faça hoje a diferença. Queira você entrar para dentro da porta com alegria, soltando, glorificando, adorando a Deus, como aquele homem fez, como nunca tinha feito. Hoje, em nome do Senhor Jesus, você tem a oportunidade de escutar essa palavra. Tem alegria no seu coração de estar na casa do Senhor, em louvar para Ele e andar com o Senhor. Isso também é para nossas vidas. Talvez você não esteja assim, olha e fala: mas minhas pernas estão perfeitamente boas. E quantas vezes nós não caminhamos para o templo, para a casa do Senhor, por causa de qualquer coisa, a circunstância nas vidas. Meu irmão, quantas vezes entramos na igreja com o coração, a mente tão perturbada, que não conseguimos entender a palavra ou escutarmos, que estamos ali só por estar, mais uma vez, como aquele homem estava tão acomodado com aquilo, a receber aquilo que os homens tinham, que ele jamais esperava que ele poderia sair dali com as suas próprias pernas, caminhando, porque talvez a fé dele estava tão assim, abalada. Às vezes ele estava tão acostumado com a situação de vida que ele vinha enfrentando, que ele não recebeu imediatamente o que aquele homem falou, porque ele poderia ter se levantado pela sua fé, em nome do Senhor Jesus, e ter levantado e andado por ele mesmo, mas
preciso que Pedro também pegasse ele e ajudasse. Talvez você esteja também cansado de tanto pelejar. Todos os dias, você está falando, já estou cansado, eu estou me arrastando, nem que seja arrastando, irmão, mas esteja na presença de Deus, nem esteja triste. Vai para a casa do Senhor, que lá o Senhor vai falar com você, o Senhor irá trazer uma palavra no seu coração, que você vai ser curado, liberto. Talvez não seja aqui fisicamente, mas espiritualmente, você está precisando de ser liberto dessa tristeza, dessa angústia, dessa acusação, dessa depressão que vem querendo te rodear, talvez dessa calúnia que te vem querendo te rodear e você se encontra sem forças para caminhar. Mas em nome do Senhor Jesus, meu irmão, eu te apresento Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-se e anda. É pela fé, é no nome de Jesus. Você uma vez conheceu a Ele. E por Ele, meu irmão, na presença dEle, Ele irá, em nome do Senhor Jesus, pelejar por você. Jesus peleja na sua causa. Você já não anda mais sozinho. Entrega para Ele. Mas talvez por nossas ignorância não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus, enxergar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos lados para nos ajudar. Talvez estamos tão tampados em nossa visão que não conseguimos enxergar as portas que Deus tem aberto nas nossas frentes, porque achamos que já não temos mais força, achamos que já não vamos dar conta, já não somos mais capacitados para isso. Muitas vezes você fala, mas isso não é para mim. Mas em nome do Senhor Jesus, Ele é o seu refrigério. Ele conhece você. Cristo, em nome do Senhor Jesus, está com você nessa guerra. Lembra, meu irmão, aquele Pedro de outrora, a gente conhecemos ele. Lembra, meu irmão, daquele Pedro? E quando as ondas fortes se levantaram, começou aquele vento ventoso, o barco balançava, parecia que ia naufragar. Aqueles discípulos entraram em desespero e falaram: o que vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Meu irmão, mas ali fala que eles de longe viram algo andando sobre o mar. Andava sobre o mar, andava sobre as águas, e ficaram temorosos e achando que era um fantasma. Mas Jesus se apresentou a eles e falou: sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. Pedro ali falando: se tu és Jesus, o Filho de Deus, permita que eu ande também sobre o mar. Permita que eu vou até aí. Era esse mesmo Pedro que naquela tarde ministrou aquilo, a cura, no nome de Jesus para aquele coxo. E fala que ele até saiu do barco e caminhou alguns passos. Mas a Bíblia fala que quando ele viu as ondas se levantando, ele começou a se afundar. Muitas pessoas, quando vê as ondas se levantando, têm um medo e fogem, correm, se retrocederem, parem a sua caminhada, porque tem medo de afundar, tem medo de não conseguir. Quando ele passou, deixou de olhar para Cristo,
deixou de ter a fé, quando ele começou a olhar para os que estavam na sua dificuldade, que estavam ao seu redor, e tirou o foco de Cristo, Jesus de Nazareno, ele começou a afundar. É preciso estar firme, é preciso olhar para Cristo, para que no meio dessa tempestade consiga ver Ele. Quantas pessoas não conseguem ver Jesus trabalhando diante do desemprego, diante da enfermidade, diante das acusações, diante da porta aberta que se fechou, diante das lutas. Quantas pessoas não conseguem ver Jesus? Porque estamos com os olhos tampados, como as nuvens. Aqueles homens não enxergavam direito, porque tinha nuvens. Eles não conseguiram ver Jesus. E quando Jesus falou, apresentou-se, quantas pessoas não conseguem? É muito fácil falar de Jesus. É muito fácil cantar com o coração cheio. É muito fácil, meu irmão, glorificar o Senhor, estar na casa de Deus quando tudo vai bem. É muito fácil ali falar que eu amo a Deus quando a sua mesa está farta. É muito fácil você falar que está bem com Cristo quando tudo vai bem na sua vida materialmente. Mas você tem glorificado a Deus? Você tem saltado na presença de Deus? Você tem louvado a Deus dentro da tua casa, no teu lar, no teu serviço? Você pode fazer isso em meia tempestade, em meia luta, meia provação, em meia acusação? Em meio àquela mesa talvez que agora não está tão farta mais, em meio ao desemprego, você é capaz de enxergar Jesus na sua vida? Ou você está se lamentando, chorando pelos cantos, ou até mesmo dividindo os seus problemas com outras pessoas que não vão fazer nada para a sua vida, porque não tem nada para te apresentar? Muitas das vezes elas vão comentar para frente e fazer cair você em vergonha. Mas em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Você pode, você consegue, você é capaz. Pedro começa ali, aqueles homens israelitas falam. Pedro fala para eles, não é a nossa virtude, nem a nossa santidade que fez esse homem andar. Foi Deus, foi Jesus, o Filho de Deus vivo, a quem vós entregastes para Pilatos, para quem vocês negastes, para que você soltasse aquele outro. Tu entregastes o Filho de Deus. Tu matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas disso. Pedro ali estava falando, pregando para aqueles homens. Aquele feito não era deles. Não traziam deles aquele poder, aquela glória, não eram dele. Era intermédio de Jesus Cristo. Pedro ali estava falando que agora ele estava ressuscitado, que ele tinha ressuscitado e ele era um testemunha, porque Jesus já tinha aparecido para eles, meus irmãos. Lá em primeiros Atos 8, versículo 8, o 9 fala: mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vos ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas a nuvem e o recebeu, ocultando os seus olhos. Pedro, aqueles homens já tinham ali encontrado com Jesus após a ressurreição dele. Eles viram Jesus subir, sumindo diante dos seus olhos, mas deu uma ordem para ficar-se em Jerusalém, para que não saísse de Jerusalém.
que eles iam receber virtude do Espírito Santo de Deus, que ia vir sobre eles, que foi o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Todos aqueles que estavam dentro do templo, meu irmão, ali eles obedeceram. Eles obedeceram aquilo que Jesus tinha falado. Então fala que eles voltaram para Jerusalém. Que falaram que eles entraram, subiram, entraram dentro do templo. E ali fala que eles perseveraram em oração e súplicas. E naqueles dias, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. A hora da que a multidão se junta era quase 120 pessoas, irmãos. Homens, mulheres, que convinha que se cumprisse a escritura do Espírito Santo, predita da boca de Davi, acerca de que nós sabemos disso. Se cumpriu. E Pedro estava ali naquele Pentecoste. Pedro começou a pregar e falar isso para aqueles homens. Para que eles se arrependessem. Para que eles pudessem ser livres também. Que Deus havia prometido e cumprido. E que agora Jesus Cristo estaria sentado sobre o seu trono junto com o Pai. Deus ressuscitou Jesus. Ele começou a pregar, a falar para aquele povo. Aquele povo não entendia, estava tonto, maravilhados pelo que havia acontecido, que eles tinham contemplado com seus próprios olhos. E Pedro, aproveitando a oportunidade, começou a falar de Jesus. Da ressurreição de Cristo. Que a sua alma não foi deixada no inferno, meu irmão, nem na sua carne. Não viu corrupção, meu irmão. Deus ressuscitou a este Jesus. Pedro começou a falar que todos nós somos testemunha, de sorte que exaltado pela destra de Deus, recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E vocês vistem agora o milagre que aconteceu na vida desse homem. Não fomos nós, foi Ele que nos deu virtude, poder e graça para ministrar no seu nome. Porque esse nome tem grande poder, meu irmão. O nome de Jesus tem grande poder. Você tem ministrado o nome de Jesus, tem clamado o nome de Jesus diante das suas dificuldades? Ou que nome que você tem ministrado na tua boca, no teu coração, durante as guerras que você vem enfrentando, as dificuldades? Clame pelo nome de Jesus. Fala-se que quando ele ali Pedro pregando e ensinando, fala que a palavra entraram no coração daqueles homens e doeram muito, porque eles sentiram a presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio que somente um homem que sente a presença do Espírito Santo de Deus pode reconhecer dos seus pecados e querer ser liberto. Aqueles homens ali doíam o seu coração, eles sentiram dor. Não é essa dor física, não. Na alma. Nós o crucificamos, esse Jesus. E Ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu creio que eles ali queriam. Eu quero conhecer esse Jesus, irmão. Eu quero sentir. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero caminhar com esse Jesus. Eu quero que aqueles homens ali sentiram isso no seu coração. Eu quero sair dessa corrupção. Não quero que minha alma seja largada no inferno.
Eu creio que aqueles homens estavam ali sentindo isso. Eu quero ser testemunha, sou agora testemunha, eu estou vendo, mas eu quero isso para minha vida também. Fala que quando Pedro estava ali pregando, irmãos, foram convertidos quase 5.000 almas durante essa pregação. Pedro, em nome do Senhor Jesus, nós também podemos lembrar de Pedro. Lá, meus irmãos, quando Jesus foi lavar os seus pés, os discípulos, a qual ali tinha 12 sentados, Jesus com a bacia, mostrando que deveria ele lavar os pés, mostrando um gesto de humildade para um com outros. Imagina, Cristo, que estava no começo, onde não havia nada. Cristo, o grande próprio Filho de Deus, o Salvador das nossas almas, que veio aqui, se ofereceu como cordeiro puro, vivo, para nos dar o direito de salvação, de chegarmos a Ele. Só basta nós cremos nele e fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos, obedecer aos seus estatutos. Aquele mesmo Pedro, a qual, meus irmãos, ali estava sendo lavado os pés, e fala que ele se escondeu seus pés, e Jesus falando: Pedro, cadê os seus pés? Me dá os seus pés. Ele falou: não precisa lavar meus pés, mas Jesus falou para ele: eu tenho que te lavar os seus pés, senão você não irá fazer parte comigo e eu contigo. É necessário que eu te lave, é necessário que Jesus Cristo te lave você, para você fazer parte com ele. É necessário que você tire de si todas as coisas que não provêm do Senhor e fala: Senhor, quero ser limpo. Agora, Senhor, coloque em mim, coloca dentro de mim, coloca na minha mente aquilo que provém do Senhor, porque eu quero andar na sua direção, eu quero andar nos seus caminhos, nos seus estatutos. Eu quero andar contigo. Me lave por inteiro, Senhor. Lava meus olhos, tira as vendas dos meus olhos, lava minha mente, lava meu coração. Lava esse corpo pecaminoso. Lava minhas mãos, eu não quero mais pecar com elas. Não quero andar onde que não convém. Os meus pés. Me limpe por inteiro, Jesus. Fala com Deus hoje. Eu quero ser liberta dessa cachaça, desse vício maldito que tem me acompanhado. Eu quero ser liberto, meu Pai amado, dessa fofoca que eu não consigo segurar. Eu quero ser liberto dessa mente. Eu quero ser liberto, meu Pai amado, desse lugar onde eu piso, onde eu vou, que eu sei que não provém do Senhor. Eu quero, me liberte, Senhor. Fala com o Senhor hoje, fala com Cristo, que esse nome tem poder. É preciso ser purificado por Jesus, lavado e remido por Jesus. Meus irmãos, a qual esse mesmo Pedro, irmãos, a qual aquele dia estava ministrando, falando que aquele homem, em nome de Jesus, que ele levantasse e andasse com tanta autoridade, com tanta virtude, que agora foi dado por Deus, que ele foi revestido. Aquele mesmo homem, há 54 dias antes, ele negou Jesus por 3 vezes. Ele negou Jesus, ele negou que era um dos discípulos, mas ele era reconhecido pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de vestir, do seu jeito de se comportar. Porque uma vez que estamos no atos do Senhor, recebendo a glória do Senhor, recebendo o Espírito Santo em nossas vidas, já não somos mais os mesmos. Pedro ali, sem até mesmo falar, sem fazer atos, simplesmente no seu andar, reconheciam que ele era um dos discípulos de Jesus. Ao abrir a sua boca e falar, reconheciam, porque ali há uma mudança quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida.
o seu jeito de falar, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de se vestir, de pensar. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, ele modifica na sua vida. Deus não divide a glória com ninguém. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida, ele te convence do seu mal, do seu pecado e te liberta. Você ali passa a ser reconhecido como um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem do Senhor. Que você agora está diferente, você foi separado, você foi lavado, foi remido por Jesus. Você recebeu a graça de Deus na sua vida. E é tão bom andar com a graça de Jesus. É tão bom ser reconhecido, porque nós somos as luzes desse mundo. Nós somos testemunhas de Cristo vivas. Nós somos agora imagem e semelhança. Se você é imagem e semelhança, você tem que andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, não da sua própria forma, do próprio querer, dos seus desejos. Aquele Pedro que agora aquele dia estava ali, meu irmão, depois de revestido em nome de Jesus, ele pôde ministrar na vida daquele homem. Pedro agora já tinha sido revestido. A descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, naquele dia de Pentecostes, ele estava cheio. E somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pode ministrar com tanta autoridade e poder que Jesus habita nele. E aquele homem pôde fazer tantas almas se converter ao Senhor. Ele pregava com tanta sabedoria, com tanta autoridade. Aquela palavra entrava no coração daqueles homens e eles se arrependiam. E Pedro não era um homem letrado, a Bíblia fala, mas ele tinha agora a sabedoria dada por Deus, a qual homens não podem adquirir dessa terra, nem entender os mistérios de Deus. Ele tinha a sabedoria que vinha do céu, a sabedoria do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque agora ele estava cheio da graça de Deus e da unção de Deus. Queira você estar hoje cheio da graça e da unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Levanta-se e anda, em nome do Senhor Jesus. Levanta-se e anda com Jesus. Ele pode fazer a sua vida mudar, mas é em nome de Jesus. E que seja feita a vontade dele sobre a sua vida, meus irmãos, nessa tarde. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa pessoa que ouviram essa palavra, Senhor. Que ela esteja força, ânimo, meu Pai, de estar na tua casa, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida dessa pessoa e convença do seu mal, do seu pecado. Que ela possa agora ter direção, meu Pai. Possa caminhar com Jesus. Possa, meu Pai amado, estar na sua presença, no teu templo, meu Pai, te adorando, Senhor. Meu Pai amado, que elas possam resistir, meu Pai amado, essas tempestades que tem, meu Pai, tentado afogar o teu filho, a tua filha, Senhor. Que elas possam, meu Pai amado, caminhar contigo. Possam querer, meu Pai, brotar o desejo novamente de estar na tua presença, Senhor. E andar, te louvar em espírito e verdade, Senhor. Te glorificar, Senhor. No meio das tempestades, talvez no meio dessa tribulação, meu Pai, nos dias de alegrias, nos dias de dores também, meu Pai, que elas possam, meu Pai, estar contigo, enxergar o Senhor, meu Pai amado. Meu Pai amado, do teu Santo Espírito, toca na vida dessa pessoa, meu Pai amado. Meu Pai amado, fala, ministra no coração dessas pessoas, meu Pai. Que elas possam, meu Pai, estar na tua casa hoje, no teu templo, Senhor. Não importa, meu Pai amado, a forma que ela se encontra, ele se encontra, meu Pai. O Senhor está de braços para te receber. Mas em nome do Senhor Jesus, creia que o Espírito Santo de Deus irá mudar, irá transformar a sua vida. Se o Senhor bater nessa porta hoje, em nome do Senhor Jesus, no coração dessa pessoa, que ela deixe ele entrar e fazer morada, e fazer mudança na sua vida, Senhor.
Meu Pai amado, trabalha, Senhor, nessas vidas, Senhor, que às vezes tem muito tempo está nessa situação e talvez não tenha mais enxergado, Senhor, soluções para o seu trabalho. Está acomodado como esse homem estava acomodado a receber aquilo que o mundo recebia, traziam para ele, Senhor. Que essas pessoas possam ter despertamento, Senhor, e querer caminhar por si próprias para fazer a sua obra, a sua vontade, o chamado que o Senhor colocou nas suas vidas, Senhor. Que seja, meu Pai amado, bênção, meu Pai, na tua casa, Senhor. Que ministre, meu Pai amado, que tenha sabedoria de ministrar na vida daqueles que precisam, Senhor, conforme a sua vontade, mas que tudo seja feito em nome de Jesus, como nós aprendemos, que esse nome tem poder sobre todas as coisas e não há enfermidade, meu Pai amado, não há maldição em nome de Jesus, não há portas fechadas em nome de Senhor Jesus, não há obra contrária, palavras que resista esse nome, em nome de Jesus. Que seja feita a vontade e o querer do Senhor na vida dessas pessoas. Que elas possam, meu Pai, carregar-te, meu Pai amado. Meu Pai, sinta a presença do Espírito Santo. Possa ser revestida como aquelas pessoas, meu Pai amados, foram revestidas do teu poder, da sua graça, da unção. Meu Pai amado, que seja derramada sobre a vida dessas pessoas, meu Pai. Que elas sintam renovo, meu Pai amado. Que elas sintam vontade, meu Pai, de caminhar contigo novamente, meu Pai. E entregar suas vidas, meu Pai, a Ti. Em nome de Senhor Jesus, nós ministramos, meu Pai, essa palavra, Senhor. Que o Senhor trabalhe, meu Pai amado, na vida dessa pessoa. Que ela possa entender que o nome de Jesus tem grande poder sobre todas as coisas. Amém.